Olá, eu sou José da Gama Malcher, advogado e administrador público, e hoje eu queria falar um pouquinho a respeito daquilo que tem acontecido, infelizmente, no nosso país com relação à opinião geral sobre o judiciário brasileiro. Opiniões controversas, discussão a respeito das decisões dos juízes, dos magistrados em geral, mas não se entende aquilo que pode acontecer por trás das atividades, no preparo das pessoas, no preparo das instituições. E ontem eu fui à Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro por uma comemoração e por uma homenagem extremamente importante, principalmente para a Justiça do Rio de Janeiro, mas tem uma repercussão no Brasil e vai demonstrando claramente a importância de termos um poder judiciário autônomo, com capacidade de se antepor muitas vezes as decisões, incluindo de outros poderes, além das próprias questões relativas ao cidadão, e que nós tínhamos que mostrar, eu achei importante mostrar, não sendo eu um juiz, mostrar o esforço e o trabalho que tem sido feito desde a Constituição de 1988 no preparo da magistratura brasileira a partir daquilo que eu vi aqui no Rio de Janeiro e que eu convivi, que vou poder aqui fazer um rápido testemunho. Ontem, aqui já parabenizando a atual administração da EMERGE na figura do desembargador Cláudio Delorto, eu fui a uma homenagem muito justa ao desembargador Sérgio Cavalieri Filho, que aqueles que são da área jurídica conhecem porque é um dos maiores autores, se não o maior autor de responsabilidade civil do Brasil, em nome, possivelmente, de todos os outros ex-presidentes, como era o caso do desembargador Sérgio Cavalieri, e com a presença de vários ex-presidentes do Tribunal de Justiça que apoiaram a criação dessa escola da magistratura, que é uma referência para o Brasil, por ter sido a primeira escola da magistratura brasileira na época em que foi pensada a noção de o quanto o magistrado brasileiro precisava ser preparado. E eu vivi isso muito intensamente porque acabei servindo ao Tribunal de Justiça numa determinada época. O que ocorre ali é que, além de toda a história da EMERGE, principalmente porque foi oferecida uma comenda pela primeira vez, a medalha do fundador, que é a medalha do fundador da escola, em nome do desembargador Cláudio Viana de Lima, que eu tive a oportunidade de conhecer e conviver em diversas situações, e o homenageado, desembargador Sérgio Cavalieri, duas figuras que foram muito importantes na minha vida e que eu gostaria de conversar por quê. No caso do desembargador Cláudio Viana de Lima, que eu conheci como colega meu no magistério do ensino superior na Universidade Cândido Mendes, dividíamos a mesa de professores antes das aulas, nos intervalos, e eu podia desfrutar da capacidade do desembargador Cláudio Viana de Lima. Eu posso dizer que foi uma decisão perfeita e de muita sabedoria do desembargador Cláudio Delorto e do Conselho Consultivo da EMERGE ao escolher o nome dessa medalha. O desembargador Cláudio Viana de Lima, ele é uma figura que na minha família ele representava muito. Eu sou filho do desembargador Gama Malcher, que foi presidente do Tribunal de Justiça nos anos 90, e o desembargador Gama Malcher foi estagiário de Cláudio Viana de Lima, e o desembargador Cláudio Viana de Lima fez o concurso para a Justiça Fluminense e deixou o escritório com meu pai, que era um jovem recém-formado e que recebeu uma carteira de clientes e uma carteira de processos a terem que ser decididos à época, assumindo definitivamente aquele escritório. E também meu pai fez isso de forma muito provisória, mas com isso a presença na nossa vida de alguma maneira do desembargador Cláudio Viana foi fundamental, porque foi ele uma das figuras que resolveu fazer com que meu pai fizesse o concurso para juiz no antigo estado da Guanabara. Foi por influência dele, entre outras, porque o desembargador conhecia a vocação do meu pai. Então ele foi para o meu pai uma espécie de mentor, e de certa forma a participação do desembargador foi muito importante nesse começo. Eu convivi com o desembargador naquela época, o desembargador Cláudio Viana, na época da universidade, e nós tivemos algumas situações muito interessantes. Ele sempre foi muito admirado, ele era um juiz conservador, um advogado conservador,
mas ele não tinha problemas de natureza ideológica. Para terem uma ideia, ele era ao mesmo tempo, ele era professor também da Escola Superior da Marinha Brasileira, né, dos oficiais da Marinha Brasileira, e graças à atuação dele no período da ditadura militar, o desembargador Cláudio Viana teve todo o cuidado de defender alguns que estariam sendo eventualmente objeto de perseguições políticas e tirou essas pessoas do cenário lamentável daquilo que estava acontecendo à época. E por conta disso, o desembargador ganhou a respeitabilidade de todas as esferas ideológicas desse país e sendo respeitado pelas suas iniciativas, pelo cuidado, pela visão humana do processo. Eu assumi a Secretaria de Planejamento do Tribunal de Justiça e assim que assumi, tomei conta do orçamento, comecei a ver as coisas, né? E de repente, numa determinada situação, eu encontro entre as contas correntes das despesas do tribunal uma conta que não parecia ter nenhum significado. Eu não conseguia encontrar as razões de ser daquela conta específica. Fizemos um levantamento e descobrimos que a conta estava sendo administrada pela Escola da Magistratura. Ora, o Tribunal de Justiça é um só. Não poderia a Escola da Magistratura ter uma conta corrente? E eu fiquei muito preocupado, procurei correndo o desembargador, que era uma pessoa que eu tinha uma grande admiração e ele me conhecia bastante. Eu fui ao desembargador e disse: desembargador, por favor, eu tenho que lhe dizer que o senhor não pode arrecadar em conta corrente externa ao tribunal. Isso aqui vai dar problema, nós vamos ter que explicar isso ao Tribunal de Contas do Estado. O desembargador tentou me demover da ideia, tentou me explicar com toda a paciência, me convidou para um almoço, e eu tive um almoço fabuloso com ele, porque ele me contou várias histórias a respeito daquilo que acontecia com os concursos públicos que eram para a magistratura. Eu fiquei muito feliz com essas conversas, porque ele era uma pessoa cuidadosa, muito precisa naquilo que falava, né? E ele certa vez reclamou dos concursos, né? Dizia assim: olha, eu não posso aceitar que desembargadores, juízes que vêm para ser parte do processo do concurso, que muitas vezes são muito acadêmicos, ficam exigindo no concurso exigências de latim, de nota de rodapé, quando a questão para escolher o juiz não é essa. Não se trata de cultura de nota de rodapé. Essa foi assim a expressão que ele usou. Eu falei: tudo bem, desembargador, mas qual é o problema? Eu disse a ele. Ele me disse: olha, é o seguinte, não é nota de rodapé que define o concurso. Nós precisamos conhecer o magistrado. Eu falei: desembargador, tudo bem, mas como é que isso seria feito, né? Porque, afinal, os concursos têm sido desertos. A maior parte das vagas não são preenchidas por falta de condições dos candidatos e o número é grande. Como é que isso seria feito? Ele me disse assim: não, a minha posição é a seguinte: nós temos que ir à família do candidato. A comissão julgadora do concurso tem que visitar as famílias do candidato. Nós temos que conhecer quem são. Estão entrando aí meninos com 24, 25 anos no concurso, sequer casados, sequer divorciados, não conhecem os problemas de família, e estão aí julgando o processo de família sem ter a experiência pessoal. Eu falei: desembargador, mas isso é impossível. Como é que a gente vai fazer um processo desse? Como é que o senhor vai tratar dessa questão? Eu falei: é simples. A gente chama os outros juízes, a gente chama os experientes, dá uma delegação aos demais juízes e fazemos uma força-tarefa e vamos às casas, porque a gente precisa saber quem são, qual é a origem, o que pensam da vida para poderem ser juízes, para cuidar do cidadão. Eu fiquei fascinado com a ideia. Evidentemente essa ideia não foi para frente, mas eu vi a percepção da formação do juiz ali, a necessidade de que o juiz tivesse essa formação adequada, e isso estava no sangue, porque ele era um grande professor. Ele era uma pessoa de grande noção das qualidades humanas e, ao mesmo tempo, um grande professor. E eu fiquei muito feliz da escolha da Escola da Magistratura de hoje, reconhecendo toda essa história. No evento, eu tive a companhia de alguns representantes filhos de ex-presidentes que estavam impossibilitados de comparecer por problemas de saúde, e nós estávamos em fila. De um lado, a filha do presidente do tribunal que antecedeu meu pai, eu, e a filha do presidente do tribunal que sucedeu meu pai, o desembargador Tiago Ribas Filho. E logo depois, vários desembargadores que sucederam
esses presidentes como presidentes do tribunal e que fizeram um grande esforço pela manutenção da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, por serem grandes professores, entre os quais o desembargador Sérgio Cavalieri Filho. A história de Sérgio Cavalieri é uma história espetacular que foi falada, vocês vão poder assistir diretamente no site da Emerge, que já está publicado, e a neta, salvo engano, familiar, fez um belíssimo discurso e curto e muito inteligente da vida do desembargador. E a vida do desembargador Sérgio Cavalieri é um exemplo, porque ele vem a demonstrar essa ascensão social que existe na escolha dos juízes. Os juízes não são juízes celebridades. Os juízes não andam de jatinhos, não tem complexo de James Bond, andando achando que o mundo é uma maravilha. É gente de trabalho, é gente que vem muitas vezes de grandes lutas. E ali tem a história do desembargador que poderá ser vista lá, mas toda vez que eu olho aquele homem, eu vejo que eu tenho muita emoção. Aquele cidadão que veio, criança, do interior do Mato Grosso, não é? Vivendo com muitas dificuldades, filho de pastor, foi crescendo até chegar a Campinas e estudando e preparando as pessoas, virou pastor, estudou teologia, virou pastor protestante, cuidou de sua irmã, que também se tornou pastora, e ali ele fez todo o curso superior e acabou fazendo o concurso, passou pela Escola Nacional de Direito, a Faculdade de Direito hoje da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como meu pai, como vários outros que estavam presentes, e ali ele rapidamente fez o concurso para juiz do antigo estado da Guanabara e teve uma grande produção, não só produção de nível acadêmico, mas uma grande produção como juiz. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu tive algumas dificuldades com o desembargador Sérgio Cavalieri, uma coisa muito interessante. Eu, como secretário de planejamento, assim que assumi, eu trouxe para mim a responsabilidade algumas coisas que eram da minha vida profissional. Eu, trabalhando na administração pública, sempre trabalhei com ciência e tecnologia na financiadora de estudos e projetos, FINEP, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Passei 36 anos lá e tecnologia sempre teve no meu sangue. E eu trouxe o departamento de informática. E, infelizmente, por conta de uma diferença, eu fui convidado a ficar por mais uma administração. E nessa segunda administração quiseram trocar o meu diretor de informática, que eu tinha trazido de uma equipe do CERP, e estávamos fazendo um trabalho fabuloso. E ali houve uma divergência minha com o presidente do tribunal, e o desembargador Sérgio Cavalieri, muito amigo, muito querido, ele deu uma opinião de que nós devíamos trocar o diretor da informática, colocando alguém que eu achava na época que não tinha as condições de dar continuidade ao projeto que nós estávamos executando. E o desembargador Sérgio falou assim: olha, é o presidente, ele tem que ser afastado, o seu funcionário tem que ser afastado, o seu diretor da informática, e já está decidido. Eu tive que entregar o carro. E isso foi uma situação complicada, porque eram todos amigos, mas eu não tinha outra alternativa a não ser prestigiar a equipe com a qual eu tinha construído todo aquele esforço dos anos 95, 97. Eu fiquei triste. Até que um dia, já aqui no escritório, nós estávamos trabalhando, eu e meu pai, e tínhamos uma causa, e meu pai, olhando a causa, tinha responsabilidade civil, olhando a causa, falou assim: olha, aqui precisa de um grande parecer, porque é uma causa complexa, técnica, e a gente precisa de um parecerista. Eu acho que a gente devia chamar o Sérgio Cavalieri. Eu falei: papai, eu vou ter o prazer de contratá-lo. Telefonei para ele. Ele estranhou, evidentemente, o meu telefonema, achou que havia algum problema. Eu disse: não, desembargador, eu quero ter o prazer de contratar Vossa Excelência para trabalhar conosco numa causa, porque seu parecer será importante. Aí levei lá a causa e contratou, e ele me deixou de me chamar de Gama Malcher, me passou a chamar de José, de uma forma absolutamente afetiva. Eu fiquei muito emocionado naquele momento e pude contar com o desembargador em outras situações, quando ele assumiu a Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas do Estado. Então, assim, foi uma noite maravilhosa. Estavam presentes o ministro Salomão, estavam presentes os vice-presidentes do Tribunal de Justiça, além do próprio presidente que falou, todo mundo homenageando o presidente do Tribunal de Contas do Estado. E a minha felicidade nesse momento foi ouvir o desembargador nos grandes discursos. Um discurso que surpreendeu a todos na altura dos seus 86 anos. Eu pude ter o prazer de aplaudi-lo,
de pé, como todos, e ter vivido essa história da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, que fez justiça à sua própria fundação, ao desembargador Cláudio Viana e aos demais presidentes e diretores da escola que também foram homenageados, ex-diretores, outros desembargadores, representantes também de ex-diretores da escola. E ali eu senti uma grande satisfação de ver a justiça brasileira presente, de coisas que nasceram no estado do Rio de Janeiro e que se expandiram como conceito pelo Brasil e que dão à magistratura brasileira o sentido de autonomia, de soberania nacional e de coisas que nós podemos assistir e que têm que ser valorizadas nesse momento histórico.